Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre proteção radiológica. Nós temos esse quadrinho aqui que ele demonstra de uma certa forma engraçada como o dosímetro deve ser utilizado da forma correta, né? Nós vamos ter sempre a noção, né, bem clara em relação a isso. Dependendo do setor específico de utilização de radiação ionizante, nós teremos um tipo diferente de dosimetria, um tipo diferente de controle. E dentro desses tipos de controle, nós temos a padronização da forma de utilizar esses itens de dosimetria, tá? Então, a radiobiologia surgiu para estudar os efeitos e trazer, na luz da ciência, os efeitos determinísticos, estocásticos e o risco fetal. A partir desse conhecimento, se fez necessário a criação de princípios de proteção radiológica. Já os princípios de radioproteção fornecem as diretrizes básicas para as atividades operacionais que utilizam as radiações ionizantes. São eles a justificativa, a otimização e a limitação da dose. Todos eles estão baseados no conhecimento fundamental sobre todas essas informações, que é o princípio ALARA, tá? O princípio ALARA, ele tem o significado de que a dose tem que ser tão baixa quanto possivelmente exequível. O que isso vai dizer de forma mais geral, né? A dose de radiação precisa ser minimizada, precisa ser efetiva, mas ela não pode de nenhuma forma, essa diminuição, né? Não pode de nenhuma forma ser tão baixa a ponto de prejudicar a qualidade do exame. Então, a gente deve sim buscar a diminuição da dose, mas ela deve ser baixada até o momento em que não prejudique a qualidade do procedimento. Tá? Então, nós vamos ter um limite na diminuição dessa dose de radiação, porque se a gente baixa demais, por exemplo, a técnica radiográfica para a realização de um exame, esse exame vai perder a qualidade e automaticamente ele perde a efetividade. Porque se ele precisar ser repetido porque não teve qualidade suficiente na primeira realização, o princípio já se perde, porque o paciente vai receber uma nova exposição, uma nova dose, e essa otimização já vai perder a sua função em totalidade. Então, a gente sempre tem nos setores as informações, os avisos, né? Dependendo do tipo de utilização e do setor, a gente vai ter avisos mais variados os possíveis, tá? Normalmente, esses adesivos como esse que eu coloquei aqui de exemplo para vocês, eles são trazidos juntos com algum equipamento ou quando algum engenheiro faz alguma manutenção, ele traz alguns adesivos novos. No pior das hipóteses, eles podem ser encontrados inclusive na internet. Então, a possibilidade da obtenção para a colocação desses avisos nos setores, atualmente já é bem mais prática, bem mais fácil. Então, aqui a gente tem alguns tipos de avisos. Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Dentro dessa norma aqui em específico, a gente tem bastante variações, tá? A gente tem a situação do paciente menor de idade, que às vezes, mesmo quando não é estritamente necessário, a gente deve, por questão de lógica, né, e de coerência, que o adulto responsável esteja junto à criança, junto ao menor que está realizando o procedimento, tá? Então, a gente pode ter diversas variáveis aí nessa situação.
A gente pode deixar com que o acompanhante fique lá conosco durante toda a realização do pré-procedimento e na hora da emissão pedirmos para que ele aguarde no corredor, do lado de fora. Pode ser feito todo o procedimento e na hora da emissão nós chamarmos esse responsável para trás do biombo. Pode ser dado avental pomblífero quando são as situações de contenção. Então nós temos várias possibilidades diferentes de sobrepujar essa norma, né? De modificar a execução dessa norma ao pé da letra. Acompanhante, quando houver necessidade de contenção do paciente, exige e use corretamente a vestimenta pomblífera para sua proteção. Eu não concordo muito com a forma como vem descrito, porque nessa descrição, literalmente, essa responsabilidade passa ao acompanhante, para que ele solicite a vestimenta pomblífera. Mas muitas das vezes o acompanhante não tem a menor noção do que se trata, nunca viu, nunca ouviu falar, não faz ideia do que seja. Então, o ideal é que nós ofereçamos essa vestimenta ao acompanhante em todas as situações de contenção do paciente. Todas as situações de contenção de paciente. Nesta sala somente pode permanecer um paciente de cada vez. Essas são situações normalmente de pacientes adultos que não estão necessitando de contenção, são pacientes que não necessitam de acompanhamento durante o procedimento. Então, às vezes, dependendo da situação, vai fazer igual faz com o menor. Pode deixar o acompanhante lá, visualizando o que está sendo realizado no pré-procedimento, e na hora do disparo, pedir para que ele se desloque até o corredor ou levá-lo para trás do biombo, o que for mais rápido e cômodo, dependendo das circunstâncias. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame. Também podemos perguntar: mas e se a paciente não gostar que eu perguntei que ela estava grávida? Infelizmente, nessa situação, a gente não vai poder pensar no que a paciente vai ou não gostar. A gente precisa pensar no que precisa ou não ser realizado. A obrigatoriedade da realização. A gente precisa perguntar à paciente a possibilidade da gravidez, tá? Paciente exige a sua vestimenta pomblífera para sua proteção durante o exame radiológico quando possível. Como é que o paciente vai discriminar quando é necessária a utilização dessa vestimenta? Então, nessa situação, o paciente vai solicitar a vestimenta pomblífera indiscriminadamente. Dependendo da situação, essa vestimenta pomblífera atrapalha o procedimento em alguma forma, como, por exemplo, o protetor de tireoide para a realização de exames de mamografia. Ele atrapalha um pouco o posicionamento da paciente, mas a paciente ouviu que deveria solicitar e ela está reproduzindo a solicitação. E desde o momento em que o paciente solicitou e fez a exigência da utilização, por mais que nós argumentemos e dizemos a ele que essa vestimenta vai atrapalhar o procedimento, ele não tem nenhuma obrigação de nos acatar e entender qual é a forma que essa vestimenta vai atrapalhar. Ele não tem conhecimentos nem sobre os procedimentos e nem sobre as técnicas realizadas. Então, fica um pouco complicado. Então, essa situação de deixar sobre a responsabilidade do paciente solicitar a vestimenta, eu acho um pouco mais complexo. Eu acho que é bem mais coerente que nós ofereçamos expliquemos ao paciente, né, a necessidade da utilização, nas necessidades em relação ao paciente e na situação do acompanhante. A proteção radiológica é o conjunto de medidas que visam proteger o homem, seus descendentes e seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante. Então, a proteção radiológica se baseia nos 3 princípios fundamentais do ALARA, que é a distância, a barreira e o tempo. Otimização da proteção radiológica.
A proteção radiológica deve ser otimizada de forma que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposição mantenham-se tão baixas quanto possa ser razoavelmente possível, considerando os fatores socioeconômicos. Então, isso aqui está dentro daquela situação que eu comentei com vocês, que a gente vai sim buscar a otimização, ou seja, a diminuição das doses, desde que essa diminuição não seja de forma nenhuma prejudicial à qualidade do procedimento que está sendo realizado. Dentro do fator distância, por exemplo, à medida que você se afasta da fonte de radiação que emana do paciente, o tanto que você se afasta da fonte de radiação, tá? Por exemplo, nos aparelhos móveis que a gente leva até leito, até CTI, UI, no centro cirúrgico, muitas das vezes, todos os aparelhos, eles têm um cabo, no qual na extremidade tem o botão de disparo, de emissão, e esse cabo tem a medida suficiente para manter a distância de proteção segura. Então, a radiação, conforme ela se desloca da fonte, ela vai decaindo em sua energia e a sua emissão vai perdendo a sua potência, a sua força. Então, a partir de 2,5 metros de distância, você já está deslocado numa distância segura dessa fonte de radiação. Então, esses equipamentos, eles têm esse cabo anexo ao disparo de emissão, vou dizer todos, tá? Todos com 3 metros de comprimento. Então, se você estica todo esse fio, você tem 3 metros de distância, então você está sim dentro da distância segura, tá? Como é que esse procedimento vai ser realizado? Eu preciso me deslocar, ou seja, esticar o fio a partir do comando da máquina que eu estou utilizando, do aparelho portátil que eu estou utilizando, mas eu preciso manter o campo visual em relação ao paciente, até mesmo para poder visualizar se alguém vai entrar dentro da área de exposição enquanto eu estou aguardando o momento correto de fazer o disparo, tá? Outra coisa também, além da distância da fonte, esticando todo esse fio a 3 metros, eu vou continuar na utilização do meu avental pombrífero, tá? Os fatores, eles podem e inclusive devem ser cumulativos. Então, observação, isso pode ser muito útil para a sua proteção se não houver a necessidade de ficar perto do paciente. Dê um passo para trás e a intensidade da radiação se reduz 25% ou menos, ou seja, ela vai ser 4 vezes menor. Então, se a um passo para trás do equipamento você já tem 25% de redução, você imagine a 3 metros de distância. Barreiras protetoras. A gente tem o avental pombrífero, o protetor de tireoide, o óculos pombrífero. Tem algumas situações em que se utiliza o protetor gonodal, que é apelidam em alguns locais como saia pombrífera. A gente tem os biombos, tem alguns locais que tem biombos móveis que a gente pode deslocar até o leito para dividir a proteção entre os leitos que são um do lado do outro, a gente colocar esse biombo móvel entre o leito que está sendo realizado o exame e o leito ao lado. No uso de barreiras, garante uma redução de aproximadamente 10 vezes a intensidade da radiação. Então, novamente frisando, se você, além de um procedimento, você fizer outros procedimentos acumulativos, você está acrescentando ainda mais proteção no procedimento que você está realizando. Tempo de exposição. O equipamento dispõe de um temporizador que soa um alarme a cada 5 minutos. Esse temporizador e esse alarme, eles são programados para uma dose específica de radiação ou o tempo de exposição. Então, se em menos de 5 minutos ele alcançar a dose que está programada, ele também vai emitir esse sinal sonoro, tá? Alguns acendem uma lâmpada
outros apita e acende lâmpada, outros emite só o sinal sonoro, vai depender do fabricante. Este sistema tem a finalidade de manter o médico e os profissionais na região, a gente vai ter equipe de enfermagem, como por exemplo no centro cirúrgico, informado quanto ao tempo em que a fluoroscopia está acionada. Então, dentro das características peculiares dos raios-x, eles não são detectados por nenhum dos 5 sentidos que nós possuímos, nem pela visão, olfato, paladar, tato ou audição. Então, é por isso que os equipamentos precisam de outros métodos para nos informar dessas doses, desses tempos de exposição. Aqui a gente tem alguns modelos de equipamentos que emitem radiação. Esse primeiro aqui no cantinho é um aparelho portátil que a gente utiliza normalmente nos andares para realização de exame de leito, e em alguns locais no centro cirúrgico também se utiliza. A gente tem aqui um equipamento de fluoroscopia. Aqui embaixo a gente tem um equipamento de raio-x convencional que fica na nossa sala de exame ambulatorial. E aqui no cantinho a gente tem um arco cirúrgico, que é utilizado normalmente no centro cirúrgico, pode ser chamado também de arco em C, é utilizado em procedimentos de hemodinâmica, em vários procedimentos. Exposição ocupacional. Quem são as pessoas que estão dentro da exposição ocupacional? Médicos, enfermeiras, os técnicos de raio-x e os auxiliares de enfermagem. Então, por exemplo, numa situação como essa aqui da foto de um centro cirúrgico, toda a equipe que está participando da cirurgia está dentro da exposição ocupacional, porque só quem está dentro do custo-benefício do procedimento é o paciente. A equipe está toda dentro da exposição ocupacional, ou seja, quando o profissional é exposto à radiação dentro das execuções de suas funções. Aí aqui eu coloquei mais alguns quadrinhos para poder ilustrar a troca do dosímetro. Dentro da periodicidade vai depender qual é a função que ele executa, né? O dosímetro pendurado no cós da calça, que não é o lugar correto. E o últimozinho lá, que o profissional pegou o avental, colocou o dosímetro no lugar certinho, pendurado no lado de fora do avental, na altura da lapela. Mas aí o dosímetro resolveu dar uma ajudinha e perguntar para ele se ele não acha que é melhor pegar também um protetor de tireoide. Proteção nunca é demais, né? Então, o que pode acontecer se de repente um equipamento de fluoroscopia não está controlado, não está calibrado e for utilizado normalmente nos procedimentos? Efeitos das radiações. Então, em situações em que a gente vai estar exposto a essa radiação, que no raio-x convencional a possibilidade é praticamente zero, em outras atividades com utilização de radiação ionizante, essas possibilidades aumentam mais. Tá? Então, dependendo da função que você executa dentro das utilizações de radiações ionizantes, você pode ter mais propensão a essas exposições, tá? Então, dentro dos efeitos dessas exposições, a gente vai ter os determinísticos e os estocásticos. Dentro dos determinísticos, a gente tem, por exemplo, o surgimento de catarata, eritema, epilação. E o determinístico ocorre acima de um determinado valor de dose. Quanto maior a severidade do efeito, no caso, por exemplo, de um eritema, à medida que ele se aumenta, a dose pode ocorrer a epilação, a ulceração, a radiodermite ou até mesmo a necrose do tecido. Então, aqui embaixo, atualmente, em trabalhadores, esses efeitos são raros, exceto quando expostos ao feixe primário da fluoroscopia. Então, nas situações em que o profissional utiliza a fluoroscopia, a possibilidade desses efeitos na pele são mais prováveis. A possibilidade é maior.
Efeitos estocásticos já são efeitos mais complexos, dentre eles são exemplos o câncer e as mutações genéticas. E o estocástico, à medida que aumenta a dose, há um aumento do risco de ocorrer algum efeito. Há ocorrências mesmo quando em doses baixas de exposição. A severidade independente da dose, no caso da carcinogênese, e a dose é independente do tipo de tumor. Então, independente da dose que se receba, o local, por exemplo, não quer dizer que o fato da pessoa ter recebido uma dose na região do tórax, aquele tumor vai se desencadear na região do tórax, tá? Porque as células que vão ser expostas a essa radiação, elas podem se deslocar para outras regiões e pode acontecer a situação da carcinogênese em qualquer região do corpo, porque as doses são absorvidas pelo organismo. Então, como estes efeitos ocorrem depois de alguns anos, há dificuldade de se associar o surgimento do tumor a uma provável exposição. Então, às vezes, uma situação em que o paciente passou por um procedimento que utilizou radiação ionizante, ou até mesmo o próprio profissional, como esses efeitos demoram anos para acontecer, eles não são normalmente associados ao fato dessa pessoa ter sido exposta à radiação ionizante. Então, não se consegue fazer de forma efetiva um acompanhamento desses efeitos ligados às exposições à radiação. Então, tem duas fotos aqui, de efeitos determinísticos, tá? Isso aconteceu em 1998. O tempo total de exposição desse tecido foi 90 minutos. Foi um equipamento de baixa resolução, com uma dose estimada de 12 grays, tá? Esse caso foi publicado pelo Jornal Americano de Gastroenterologia, tá? E foi uma lesão na pele, causada pela exposição demasiada local à radiação. Aqui a gente tem a demonstração de um efeito determinístico, tá? Então, na primeira foto foi algumas semanas depois do procedimento. Esse caso foi publicado em 1996. E a comparação entre as fotos demonstra a região, inclusive você consegue até perceber um quadrado de demarcação da região do tecido e como a lesão evoluiu apenas uma semana depois da realização do procedimento. E provavelmente ele continuou evoluindo, mesmo obtendo tratamento, dependendo da dose de radiação que se recebeu nessa ocasião. O procedimento de acompanhamento dessa lesão enfrenta alguns obstáculos em reverter. Em alguns casos não é possível reverter, como por exemplo, quando esses efeitos alcançam o material genético. E aqui a gente tem uma radiodermite, que foi a evolução daquele quadro meses após a realização do procedimento. Então vocês podem reparar que é uma lesão bem, vamos usar o termo, bem feia, uma lesão bem profunda, provavelmente uma lesão dolorosa, uma lesão incômoda. E foi necessário fazer um enxerto através de implantes de tecido após a retirada da lesão local que a gente acompanhou aí dentro do determinístico. Então, exemplos dos procedimentos que a gente pode acompanhar dentro da fluoroscopia, tá? Utilize sempre que possível fluoroscopia pulsada, que ela não vai ter uma emissão constante, uma emissão contínua. Use sempre o colimador, utilizando sempre o menor campo de radiação possível, sempre fechando os 4 lados da região de interesse. O
tubo de raio-x deve estar posicionado sempre embaixo da mesa de procedimentos, para que não ocorra essa situação que a gente acompanhou aqui, ou para diminuir a possibilidade dessa ocorrência, e diminua a distância do intensificador ao paciente, para que não seja necessário aumentar muito a dose que vai ser utilizada. Então, dentro das limitações de dose individuais, a gente tem o dosímetro, tá? O dosímetro é de uso individual, ele faz a leitura indireta, ou seja, ele não mostra doses imediatas, tá? Caso ocorra a exposição. A troca é realizada de forma mensal, em alguns locais é realizada de 3 em 3 meses, a periodicidade vai depender, como eu já falei, de qual é a execução que está sendo realizada, tá? Ele tem que ser utilizado na região mais exposta do tronco, colocado sobre o avental pumbrífero, exclusivo do usuário do dosímetro no serviço para o qual foi designado, deve permanecer no serviço para o qual foi designado, deve permanecer junto ao dosímetro padrão, que vai ficar pendurado lá no quadro, que esse dosímetro padrão ele calcula a radiação que está sendo emitida a nível de ambiente, para que essa dose possa ser retirada do cálculo dos dosímetros dos profissionais. E os indivíduos que trabalham em mais de um serviço devem ter mais de um dosímetro. Cada serviço, o profissional deve ter o dosímetro daquele local específico. Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando extremamente necessário e autorizado. Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta pumbrífera para sua proteção. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame. As mulheres grávidas, uma nova ressalva, às vezes a mulher ainda não pensou na possibilidade da gravidez. Já aconteceu diversas vezes de, ao insistir na pergunta sobre a gravidez, depois de responder que não umas 2 vezes, a paciente já começou a pensar um pouco mais na possibilidade e ela já não tinha mais tanta certeza, tá? Então, nessas situações, a gente vai descartar a realização do exame, vai comunicar ao médico que a paciente não tem certeza de se está grávida ou não, ela vai tomar as providências para ter certeza da gravidez ou não, e caso a negativa for confirmada, ela retorna até o serviço para realizar o procedimento sem problemas, tá? Aí agora nós vamos falar sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Aí a gente tem o protetor de tireoide, a gente tem esses 2 modelos de avental pumbrífero, a gente tem também esse outro modelo de avental pumbrífero que pode ser utilizado como protetor gonadal, dependendo da situação. As proteções a nível de coletes, protetores de tireoides, luvas pumbríferas, etc., elas vão ser utilizadas desde o momento que elas não vão se sobrepor à região de exame, tá, gente? Porque como ela é um anteparo para a radiação, se ela for realizada na região de exame, ela vai cobrir a região e não vai ter exame, né? Aí aqui a gente tem, luva, protetor de tireoide, aventais, óculos pumbríferos, protetor gonadal. Simbologia de alerta. Nós vamos ter os símbolos de alerta a nível de orientação do paciente, tá? E nós vamos ter os símbolos de alerta para nos orientar, tanto de acordo com o setor, as áreas controladas e áreas livres, quanto em relação a qual é o tipo de situação de exposição ao qual aquela região tem a presença, tá? Então, dentro da filosofia geral da proteção radiológica,
É necessária a proteção dos indivíduos, de seus descendentes, da humanidade como um todo e do meio ambiente contra os possíveis danos provocados pelos usos da radiação ionizante. Então, por exemplo, em situações de maquinário de radioterapia, fontes de radiação industrial ou as fontes de radiação utilizadas em radioterapia, resíduos de materiais da medicina nuclear, é necessário que haja um controle muito específico para que a gente consiga manter todos esses fatores dentro dos controles necessários, tá? Dentro de sua efetividade entre uso e proteção. Então, na portaria 453, a gente tem aqueles princípios básicos que a gente já falou um pouquinho, né? Justificação, otimização da proteção radiológica, limitação de doses individuais e a prevenção de acidentes. Olha aí que legal. Nessa imagem aí, a gente está literalmente visualizando um dia comum na emergência em que a gente precisa otimizar, adaptando o procedimento que precisa ser realizado, todo ele dentro da total exclusão de que alguém seja exposto à radiação desnecessariamente. Então, era necessário fazer um perfil de crânio em que a paciente não podia ficar em ortostática, precisava ser feito na maca, ou seja, provavelmente a paciente tinha alguma lesão que ela não podia ser movida da posição em que ela estava. Então foi feita uma adaptação em colocar o chassi na lateral do crânio para poder realizar a exposição. Então o tubo de raio-x provavelmente ele está posicionado ou portátil ou o do ambulatório. Tem algumas máquinas em que o braço de suporte da ampola ele gira 180 graus, então tem casos em que não precisa do portátil. Caso esse braço não gire, a gente utiliza o portátil para realizar procedimentos como esse perfil, por exemplo. E para que não fosse solicitado que ninguém segurasse o chassi, quando o paciente está em consciência e não está sentindo dores muito fortes, etc., às vezes a gente solicita que ele segure na beiradinha do chassi com a própria mão, mas nessa situação se deu um bom exemplo de que a paciente não segurou, não pedi para a enfermagem segurar, ela não tinha um acompanhante, eu não expus o acompanhante, caso houvesse o acompanhante ali, e eu adaptei a situação. O profissional colocou um esparadrapo ou uma fita crepe, o que ele tiver disponível, e fixou esse chassi na posição que ele precisava. Então tá bem grandão aqui, ó. Nada justifica você se expor e nem expor uma outra pessoa sem a real necessidade. Então, o que seria mais prático? O que seria mais prático é eu pedir uma outra pessoa para segurar, porque eu não poderia segurar, porque precisava fazer o disparo da radiação. Então, seria muito mais fácil, muito mais cômodo, eu não precisar pensar em como eu faria isso, era só eu pedir alguém para segurar o chassi para mim. Então, esse profissional aí deu uma excelente demonstração de que existem sim vários métodos do qual você pode se utilizar para não expor ninguém desnecessariamente, tá? Então, ó, dentro da portaria 453, o procedimento de trabalho, 5.9, proteção do operador e da equipe. O operador ou qualquer membro da equipe não deve colocar-se na direção do feixe primário, nem segurar o cabeçote ou o localizador durante as exposições. Nenhum elemento da equipe deve segurar o filme durante a exposição.
Então, se havia alguma dúvida entre nós, se eu posso ou não solicitar a enfermagem, o maqueiro, seja lá quem for, para segurar o chassi para mim numa situação como essa, por exemplo, a gente acabou de ver dentro da lei que não, a gente não pode pedir para que eles façam isso. Justificação. Qualquer técnica que faça uso da radiação ionizante tem que ser justificada em relação a outras técnicas de modo a produzir um benefício líquido positivo. Então, todo procedimento que vai ser realizado, dentro do diagnóstico precisa ter uma justificativa clínica para a sua execução. Então, normalmente, como a gente visualiza isso? A gente tem o pedido médico, no pedido médico tem o pedido do exame que o médico quer, por exemplo, raio-x de tórax, e aí vem a indicação clínica. A indicação clínica pode ser, por exemplo, investigação de tuberculose. Então, o médico solicitou o procedimento e justificou a realização desse procedimento. Um outro exemplo, uma paciente gestante se acidentou num veículo e teve uma fratura grave e necessita de cirurgia para correção dessa fratura. Os médicos vão avaliar dentro de todas as possibilidades, dentro do período da gravidez em que ela se encontra, se o procedimento cirúrgico é cabível ou não de ser realizado, tá? Porque dentro desse processo cirúrgico que ela vai realizar, a emissão da radiação vai estar presente. Então, além de todos os fatores que envolvem a cirurgia em si, a gente ainda tem a exposição desse feto à radiação ionizante, tá? Então, sempre é necessário uma justificativa. Se essa cirurgia se essa fratura que essa gestante obteve estiver lhe causando risco de vida a ela e ao bebê, a cirurgia vai ser realizada para que ela não venha a perder a vida. Se for uma cirurgia que pode ser adiada, vai se adiar ou até o feto maturar mais, passado o período de 3 meses, para a realização controlada desse procedimento, porque a gente ainda tem a anestesia que vai acontecer durante o procedimento cirúrgico. Então, vai ser avaliado se a justificativa para a realização é válida ou não. Aqui a gente tem uma foto antiga de uma demonstração de um procedimento realizado em criança, em que tinha um brinquedinho que as crianças da época utilizavam, que era chamado de cavalinho de pau, e ele foi adaptado para que a criança ficasse sentadinha nele, com o chassi está aqui na frente do tórax da menininha, para a realização do procedimento. Então, a intenção desses objetos era imobilizar a criança durante a realização do exame e, de certa forma, distrair ela durante o procedimento para que ela não chorasse muito, não se mexesse muito e o procedimento pudesse ser realizado de forma mais rápida e eficiente possível. Tá? Alguns desses equipamentos que eram utilizados para imobilizar crianças eram chamados de Pig ou Start. A gente encontra bastante fotos ainda na internet, são fotos antigas, então a maioria está em preto e branco. Então, justificação da realização do procedimento. Vamos ver uns exemplos. Emprego de material radioativo luminescente em mostradores de relógio. A gente tem um relato, digo até bem triste, sobre as garotas do rádio, que foram meninas, moças, né, jovens mulheres, que trabalhavam em uma empresa que pintava os mostradores do relógio com rádio, que era luminescente no escuro, né? E como os locais que elas pintavam eram locais muito pequenos, elas lambiam os pincéis para manter a ponta do pincel bem fininha, os pelos bem fininhos, para ter mais facilidade com o pincel molhado de pegar as partículas de rádio e pintar,
e também ter mais precisão nessa pintura. E elas não tinham a menor noção sobre qual era o tipo de material que elas estavam utilizando, então elas passavam o expediente inteiro manipulando esse material e colocando o pincel com resíduo de material na boca. Uso de tomógrafo ou de equipamento de ressonância para obter a mesma informação diagnóstica. Então, por exemplo, se você for ter uma opção em que os dois procedimentos vão ser precisos, tá? A gente precisa ter essa noção, porque vão ter situações em que o procedimento é melhor na tomografia e outras em que a ressonância pode suprir, tá? A gente tem exames de tórax, por exemplo, que eles ficam bem melhor a nível de diagnóstico, dependendo do que vai ser investigado, na tomografia ao invés da ressonância. Então, precisa primeiro saber qual é o tipo exato de procedimento que vai ser realizado, o tipo de exame que vai ser realizado. Numa situação em que você pode optar e você vai ter o mesmo tipo de processo diagnóstico entre tomografia e ressonância, a ressonância é uma opção um pouco mais interessante por não ter a emissão de radiação ionizante. Tá? Também precisa ter muita orientação em relação ao uso indiscriminado de exames em equipamentos que emitem radiação ionizante, porque mesmo o tomógrafo utilizando uma colimação bem fininha para fazer cada corte de imagens, um exame em sua totalidade de imagens, ele faz várias fatias, às vezes 700, às vezes mais de 1000, e cada fatia dessa corresponde a uma exposição. Então, um exame de tomografia de tórax, ele tem uma dose de radiação mais alta do que de um raio-x de tórax, por causa da quantidade de fatias e exposições que vão ser realizadas dentro desse procedimento, tá? Então, precisa ser feito o uso de forma bem orientada, escolhendo o melhor procedimento possível para a realização do mesmo. Otimização. As exposições à radiação ionizante devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequíveis dentro do princípio ALARA, levando-se em consideração fatores econômicos e sociais. Aqui a gente tem uma fotinho da internet com uma fratura muito extensa e muito complexa. O paciente colocou fixador externo. Então, provavelmente, esse processo cirúrgico foi bem extenso, bem demorado, para poder fazer toda a fixação dessa prótese, para poder dar um suporte na reconstituição dessa fratura desse paciente. Exemplo de otimização: o acréscimo indefinido de placas de chumbo em paredes de sala onde se faz uso de equipamento emissor de raio-x, aumento na redução das doses versus o aumento de custos. Então, ao invés de aumentar a blindagem da sala de um equipamento que emite raio-x, é muito mais coerente fazer a diminuição das doses dos exames realizados, porque é muito mais dispendioso, é muito mais caro fazer um revestimento com placa de chumbo numa sala do que diminuir a dose. Para diminuir a dose de exposição, para diminuir a emissão de radiação na realização de cada exame, é só orientar os profissionais para que eles façam essa diminuição. Não precisa fazer uma nova obra na sala, não precisa comprar mais preparo de chumbo. Aqui a gente tem uma outra imagem também bem antiga. Nessa imagem a gente vê uma situação que era muito comum nos períodos iniciais das utilizações das radiações ionizantes.
em que um profissional está fazendo a visualização de um tórax através da fluoroscopia, em que o equipamento não tinha nenhum tipo de proteção, porque os estudos acerca das exposições, das doses e dos efeitos foram evoluindo ao longo do tempo, então nessa época ainda não se tinham muitas informações sobre isso. E a gente tem várias pessoas aleatórias que estavam acompanhando o procedimento. Tinha alguns casos em que esses processos eram realizados a nível de demonstrações e ficavam diversas pessoas ao redor do profissional que estava realizando o procedimento para poder visualizar como essa ação era realizada, como esse procedimento era realizado. Limitação das doses. Os limites de dose, tanto para trabalhadores com radiação quanto para indivíduos do público, devem ser respeitados. Então, os limites de dose foram estabelecidos para evitar a ocorrência de efeitos determinísticos, que são abaixo dos limiares de dose, e minimizar as probabilidades de ocorrência de efeitos estocásticos a níveis considerados seguros. Então, por exemplo, em indústrias que não fazem o uso de radiação ionizante, dentro de um índice seguro de ocorrência, é comum uma morte para cada 10.000 trabalhadores por ano. Quando ocorre o uso de radiação ionizante, a dose cuja probabilidade de levar à morte respeite os mesmos índices, para que não tenha a ocorrência. Então, de modo geral, as doses que a gente tem a representação para ter o conhecimento de limite, ela é sempre demonstrada bem anterior à dose real, tá? Então, por exemplo, os controles de dose a nível de profissional exposto. A gente vai ter lá 50 milisievert ao ano, não podendo ultrapassar 20 dentro de um período de 5 anos. Então, se dentro do período de 5 anos, em algum desses anos, o profissional alcançar 20, a possibilidade dele chegar ao final de 5 anos e não alcançar 50 é muito baixa. Com certeza ele vai alcançar 50, porque num período menor ele alcançou 20. Então, esse parâmetro de 20 vai ser levado em consideração e todo o processo em relação a esse controle para esse profissional vai ser feito de forma diferente, para que ele, de forma nenhuma, alcance os 50. Então, se ele alcançar 20, ele já vai entrar dentro dos processos de afastamento, se for o caso, de redução de carga, de deslocamento para outro setor, para aguardar o período e retornar às suas atividades. Então, esses processos eles são realizados com o fundamento de evitar que se chegue aos limites estipulados de exposição. Então, a gente tem um quadrinho aqui de causas de morte a nível de expectativa de vida, né? Diversas causas. Essa estimativa foi feita a primeira vez em 1979, ou seja, bastante tempo atrás, dentro de um estudo norte-americano. Então, as principais causas: ser solteiro, fumante do sexo masculino, ter doenças cardíacas, ser solteira, obeso 30% acima do peso
considerado padrão. Trabalhar em uma mina de carvão, não se esqueçam que foi em 1979. E câncer. Então, nessa época, ser solteiro não era profundamente absurdo a nível de quantidade de dias comparados com o câncer. Então, tinha estimativa de vida baseado em informações muito aquém dos fatores que eram necessários para fazer o tipo de acompanhamento que é necessário hoje em dia. Principalmente porque conforme as tecnologias vão evoluindo, os acessos a informações, acesso até mesmo a que nós possamos utilizar alguns métodos para cuidar da nossa saúde de forma mais prática, mais efetiva. Mas, na época, esses eram fatores influentes e determinantes, tá? Então, causas de perda de expectativa de vida. Fumante do sexo feminino, reduzia em 800 dias. Uma hemorragia cerebral, 520. Acidentes com veículos, 207. Isso aí a gente sabe que esse valor já aumentou bastante. Alcoolismo. Diabetes. E os acidentes de trabalho, só 74. E o trabalhador com radiação estava lá embaixo, por último, com 40. Então, era muito mais fácil ter uma visão, não que isso não condiga de alguma forma com a realidade, de você sofrer um acidente veicular, do que você ter algum tipo de exposição trabalhando com radiação. Só que a nível dos cuidados que precisam ser tomados, eles precisam ser até mais intensos e levados mais a sério do que todos esses outros fatores que foram levados em consideração nesse estudo. Porque se acidentar com um veículo, claro que dependendo, por exemplo, do tipo de radiação que a gente executa na nossa função, a possibilidade de um vazamento em um equipamento não existe, de uma exposição acidental a uma fonte radioativa não existe. O raio-x convencional é um grande exemplo disso. Mas não deve ser levado isso ao pé da letra para que se não deixe de tomar as cabíveis proteções, tá? E aqui a gente tem, no finalzinho de todas, radiação natural e raio-x para fins médicos. E de uma forma engraçada, como sempre vai e volta, o café como sendo motivo de causa de morte. E o anticoncepcional oral, que ao longo do tempo, conforme as pesquisas foram evoluindo e as informações foram sendo acrescidas, foi se descobrindo bastante malefício e os cuidados que eram necessários serem tomados, porque são fatores acumulativos, então você pega fatores em que vão se acumular nas situações. Então você tem a mulher que tem histórico familiar de trombose ou coisa do gênero, sedentária, fumante,
dependendo da profissão que ela exerce, leva uma vida muito desregrada, não faz nenhum tipo de atividade física, toma o pobre coitado do café, que soma ali também. Então, esse anticoncepcional oral, ele acaba sendo no fator cumulativo de grande risco para algumas mulheres. Então, o controle em relação a todos esses procedimentos precisa ser feito da forma muito padronizada. Já foi tempo que a gente não tinha acesso às informações para se proteger, ou seja, já foi tempo que a gente não tinha informações para tomar uma medicação a ponto dela apresentar diversos efeitos colaterais perigosos e a gente nem sequer ter conhecimento de que isso está acontecendo. Hoje em dia existem pesquisas, existe uma larga distribuição de informações, a gente só precisa procurar um pouquinho mais, procurar com um pouco de carinho. E para os estudantes, ou seja, para quem está sempre atualizado, as possibilidades diminuem e a gente chega a zerar o cronômetro e começar a contar ao contrário. Quanto você mais sabe, quanto mais informação você tem, menor a possibilidade de qualquer um desse fator ocorrer. Ou, caso ocorra, você sabe como proceder o mais rápido possível para procurar reverter esse quadro. Então, brincadeiras à parte, os limites primários anuais da dose equivalente dentro da norma CNEM 3.01, as doses no corpo inteiro do trabalhador é 50 milisievert, do público em geral é 1, no cristalino 150 milisievert, do público 50, e em extremidades 500 milisievert, no público 50, e órgãos ou tecidos 500 milisievert para trabalhadores e 1 milisievert para o público em geral. Estudantes e estagiários maiores de 18 anos, ou seja, para estudar na área da radiologia, só é possível ser aceito maiores de 18 anos por ser execução de trabalhos dentro de riscos e periculosidades, tá? Então, para os estagiários, o limite é o mesmo dos trabalhadores, que é 50 milisievert. Estudantes, aprendizes e estagiários entre 16 e 18 anos, 15 milisievert, 3/3 do limite para trabalhadores. Isso é uma situação que consta nos registros da norma, mas que não é efetivamente colocado em prática, porque não vou dizer todos, porque eu não tenho conhecimento em relação a todos os estabelecimentos que ministram aulas em radiologia, mas a sua grande maioria só aceita alunos a partir dele ter 18 anos. Então, a possibilidade de ter aprendiz de 16 a 18 é praticamente nula, tá? Novamente, lembrando, não vou dizer que em todos os locais é feito da mesma forma, mas pelo menos a grande maioria não aceita alunos antes de 18 anos de idade, justamente para poder fazer um controle maior a partir do fato dele ser maior de idade. Estudantes, aprendizes e estagiários menores de 16 anos, proibida a exposição ocupacional, ou seja, ele não pode assumir cargo ocupacional, não pode fazer estágio. Então, se a regra entre aspas, né, da proibição aos 16, na maioria dos locais ela é mantida a proibição até os 18, e a partir dos 18 o aluno já pode se matricular até chegar em período de estágio, provavelmente ele já fez até 19 anos, dependendo dos casos. Outros limites anuais: mulheres em capacidade reprodutiva, ou seja, pré-menopausa, 10 milisievert no abdômen ou qualquer período de 3 meses consecutivos.
Mulheres grávidas, a dose acumulada no feto não deve exercer 1 milisievert em todo o período de gestação, o que normalmente é feito em situações de profissional grávida. Ela é deslocada para um outro setor durante o período da gravidez, para que se evite da maior forma possível, ou seja, cercando por todos os lados, a possibilidade de uma exposição acidental na execução de suas funções, tá? Então, a maioria dos locais remaneja essa profissional para um outro setor durante o período da gravidez e após a licença maternidade ela retorna para suas atividades. Aí aqui o quadrinho que distribui aquelas informações que a gente acabou de falar, da dose efetiva e da dose equivalente. Aqui a gente tem uma demonstração da função de dose para as fontes artificiais. Radiodiagnóstico é o roxinho, aplicações médicas o vinho, o amarelo mais claro, outros tipos de radiação, o vermelho forte, indústria, e o amarelinho, exposição ocupacional. Se você for analisar bem isso aqui, essas fatias dessa pizza aqui já mudaram de tamanho com as evoluções que surgiram. Surgimento de novas áreas de execução de procedimentos, etc. Mas mesmo se a gente for atualizar, padronizar essas fatias, a exposição ocupacional sempre vai ser a menor fatia da pizza. Sempre. Para mulheres grávidas ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser controladas de maneira que seja impossível que, a partir da notificação da gravidez, o feto receba dose efetiva superior a 1 milisievert durante o resto do período da gestação após a informação. Então, para que isso ocorra de forma mais exata, para que não ocorra nenhum tipo de falha, essa gestante é normalmente remanejada para outro setor em que não haja a possibilidade de exposição. Como indivíduos de idade inferior aos 18 anos não podem estar sujeitos a exposições ocupacionais, o feto entra dentro dessa norma, né? Dessa regra. Aí aqui a gente tem os limites de dose, tá? Opa. Aqui a gente tem os limites de dose. Os limites de dose estabelecidos não se aplicam a exposições médicas de acompanhantes e voluntários que, eventualmente, assistem pacientes. As doses devem ser restritas de forma que seja improvável que algum desses acompanhantes ou voluntários receba mais de 5 milisievert durante o período de exame diagnóstico ou tratamento do paciente. Então, reforçando tudo que a gente já falou, em qualquer situação que seja necessário, de alguma forma, a contenção do paciente, devem ser tomadas todas as medidas cabíveis para que o mesmo não seja exposto às doses de radiação, à exposição à radiação. Bom, essa parte a gente termina por aqui. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me contactar.